Olá a todos, de volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. A pauta do programa de hoje foi sugerida por Moisés Santana de Guarulhos. O Moisés nos enviou a seguinte carta. Bom dia, gosto muito de assistir aos vídeos do professor Ansel. São de grande relevância. Também tive a sorte de fazer o curso na Gabor com você. Minha sugestão seria fazer um programa falando a respeito dos flexíveis de água. Aqui onde atuo como subsíndico, temos muitos problemas de infiltração devido ao pessoal não fazer a troca destes flexíveis. Qual o prazo para se fazer a troca? A ligação flexível que o Moisés se referiu é essa daqui, popularmente conhecida como rabicho. Como ela funciona? Eu tenho ponto de água na parede, o rabicho é rosqueado aqui e aqui é ligado num lavatório, numa caixa de descarga, enfim, em algum aparelho que será alimentado pela água que vem por aqui. Quando o Moisés fala em infiltração, ele pode estar se referindo a duas coisas. Primeiro, o rompimento do próprio flexível. Ou então, uma infiltração que está no ponto da parede e que acaba se infiltrando, às vezes, para o andar de baixo, pelo interior da parede. São casos diferentes e nós vamos abordar os dois assuntos. A primeira questão que tem que ser avaliada é a escolha do tamanho correto do rabicho. Por que eu digo isso? Você pode comprar isso de vários tamanhos, de 30, 40, 50, 60 centímetros. Se você comprar muito curto, você não vai conseguir fazer com que aquilo chegue na peça que você quer. Mas se você comprar muito longo, pensando, bom, como é flexível, eu posso dar N voltas e compensar o tamanho correto. Acontece que se você comprar essa peça muito mais longa do que deve, você vai fazer uma curva muito forçada e vai facilitar com que ela rompa aqui no ponto da curva. Então, você comprar uma peça com tamanho só com uma pequena folga para poder fazer a instalação é muito melhor do que você comprar uma peça muito mais comprida do que deve. A segunda questão importante se refere a como essa peça é instalada. Existe uma cultura popular que diz assim: sempre que eu tiver uma rosca, eu devo usar um veda-rosca, que são essas fitas onde se coloca ao longo da rosca para poder fornecer uma vedação adequada. Nem sempre isso é verdade. No caso da ligação flexível, essas peças já vêm com uma borrachinha na parte interna, que é o que proporciona a verdadeira vedação. Vamos supor que isso seja a extremidade do ponto de engate num lavatório, por exemplo. Na hora que eu faço esse tipo de ligação e dou essa rosqueada, eu vou fazer com que essa peça aqui encoste na borrachinha e, por pressão, ela forneça a vedação que nós estamos procurando. No entanto, se eu aplicar o veda-rosca aqui, o que eu vou fazer? Eu vou engrossar essa parte e não vou deixar com que ela entre o suficiente para pressionar aquela borrachinha. Conclusão, a vedação não vai ser perfeita. Então, nesse tipo de ligação, onde eu tenho uma borrachinha de vedação, não é para usar o veda-rosca. Esse é um erro muito comum que muitos encanadores fazem e que vai dar problemas lá na frente e você vai ter vazamentos. Agora, não esqueça que eu estou falando nessa extremidade onde eu tenho a borrachinha, porque na outra extremidade eu não tenho a borrachinha. Nessa aqui, que é ligada no ponto da parede, essa sim você precisa do veda-rosca. Portanto, preste atenção na maneira como o flexível está sendo instalado. Às vezes ele está instalado com erro e pode te trazer um problema maior de vazamentos ou infiltrações. Uma outra questão importante, Moisés, que você precisa analisar é que isso aqui é uma peça frágil, muito mais frágil do que a tubulação que você tem embutida na instalação hidráulica da edificação e que ela não é tão resistente às variações de pressão
que a tubulação está sujeita. Que variações de pressão são essas? Você às vezes tem, você menciona na tua carta, que sempre que tem falta d'água há uma variação de pressão. Na verdade, sempre que você tem falta d'água num condomínio, na hora que a tubulação volta, aquela tubulação está cheia de ar. E esse ar é bombeado pela água que tá descendo agora para esses pontos terminais. Então você vai ter um problema de uma sobrepressão ocasionada por essa bolha d'água que está sendo empurrada aqui para essa ligação. Então, é uma questão que precisa ser levada em conta sempre que você tem uma interrupção no fornecimento e a tubulação da prumada do prédio ficou sem água, tem que haver uma espécie de um sangramento, que a gente chama, é uma eliminação do ar daquela tubulação antes do consumo ser plenamente restabelecido. Uma outra questão que acontece muito são nos prédios que têm uma válvula redutora. Continuamente, essas válvulas estão mal ajustadas, ou por deficiência da empresa que faz a manutenção, ou às vezes não tem uma empresa que faz uma manutenção constante, ou até pela deficiência da qualidade do material que está instalado lá dentro. Então, você precisa prestar atenção também se as válvulas estão corretamente ajustadas, se a pressão que está vindo para esses pontos terminais estão adequadas à fragilidade desse próprio material. Você perguntou também sobre periodicidade de substituição desses materiais. Obviamente, você não vai trocar isso toda hora. Ele é para durar 3, 4, 5 anos, mas é interessante que se faça uma revisão constante. Por quê? Por conta dessas variações todas, pode haver um desgaste precoce das ligações flexíveis. Resumindo, algumas providências devem ser tomadas. Primeiro, com relação à dimensão desse material, para que ele não faça curvas forçadas. Com relação à instalação, que não seja utilizado o veda-rosca em locais onde a vedação tem que ser feita pela borrachinha. E muito cuidado com a questão da pressurização do tubo, ou por conta de falta de fornecimento de água, ou por conta de ajuste nas válvulas redutoras. Além disso, Moisés, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sempre aconselho que o zelador ou algum outro funcionário com conhecimentos do condomínio percorra todas as unidades à cata de vazamentos. Embora isso seja uma questão da unidade, muitas vezes esse vazamento tem consequências no consumo do prédio como um todo também. Por exemplo, nas válvulas de descarga, por exemplo, nos chuveiros pingando. Então é interessante que na hora que fizer esse tipo de trabalho, se também dê uma olhadinha no estado dessas ligações. Essa revisão é mais importante do que a gente pré-definir um período em que esses rabichos têm que ser trocados. Na verdade, você vai trocar quando for necessário. Então, essa necessidade e a necessidade de trocar ou não, essas revisões vão poder te ajudar a definir se elas se realmente está na hora ou não. Moisés, obrigado pela sugestão de pauta que você nos enviou. Você faz jus e vai receber a caneca do programa O Perito. Chegamos ao final de mais um programa. Continue nos assistindo, curta o programa, se inscreva no canal e até a próxima.